Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a aula e o compartilhamento de ideias, de aprendizados sobre apelação. Pessoal, nós vamos agora direto para as teses que podemos utilizar, claro que não exaurindo todas porque temos centenas que podem ser utilizadas, mas trazendo aqui as que mais comumente são utilizadas e mais interessantes de serem obtidas em plenário, porque com mais facilidade ocorrem, com mais, melhor dizendo, costumeiramente ocorrem, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. As nulidades mencionadas, que eu não preciso retornar, tá bom? Questão do desaforamento, que eu falei agora há pouco, também não preciso retornar. Bacana? Bacana, legal. Desclassificação. Pessoal, por que a desclassificação é uma tese de mérito em apelação? Porque a desclassificação, ela guarda relação não com apenas a sentença de pronúncia ou impronúncia. A desclassificação pode ser quesitada, tá bem? E se a desclassificação quesitada for, então, contrária e negada, né, no caso, contrária à prova dos autos, ou desclassificada para crime pior do que está provado nos autos, crime mais grave, com pena maior, com maior prejuízo para o réu, é objeto de tese de apelação do tribunal do júri, tá bom? Legal. Pessoal, incompetência ou competência concorrente. Pessoal, local dos fatos. Aqui vamos esquecer um pouquinho a questão do desaforamento, que também bate um pouquinho na incompetência, bate na incompetência direto. Se não for desaforado, já é prejuízo para o réu, como eu disse anteriormente. Agora, incompetência absoluta ou competência concorrente, que aí não é absoluta, ela é concorrente, é caso de apelação. Por quê? O juiz daquela comarca é incompetente. Tá bom, não houve o pedido de desaforamento. Ah, mas aí prescreveu, precluiu? Não, por quê? Incompetência tem guarda relação direta com o direito do réu de ser julgado pelo juízo competente, matéria de ordem pública que não preclui, pode ser arguída a qualquer tempo, em apelação, em HC e assim por diante. Tá bem? Assim como, pessoal, a dosimetria da pena. A dosimetria da pena foi dada errada. Tudo bem. O advogado não observou. Tá bom. Não embargou. Tá bom. Passou o prazo de apelação. Tanto de interposição quanto de... só de interposição, porque o prazo de razões ele não preclui. Ponto. Também é matéria de ordem pública, uma vez apelado tem que arrazoar. Se não é nomeado defensor público, tá bom? A apelação não, tá? Legal, bacana. Pessoal, incompetência ou competência concorrente não foi arguída na hora, repito, assim como a dosimetria, pode arguir. Em apelação, não necessariamente. Pode entrar com habeas corpus, na prática, habeas corpus substitutivo de apelação. Claro, dica prática, uma preliminar do habeas corpus, colocando lá do princípio da fungibilidade como benefício ao réu, fundamentando tanto na Constituição Federal, pelo princípio em si, quanto do benefício máximo que o réu deve ter em um sistema penal acusatório vigente no Brasil. Legal? Bacana! Pessoal, suspeição dos jurados, muito legal, muito legal. Casos práticos diversos e, mais recentemente, eu não vou comentar aqui porque tem imprensa, mas uma das teses que arguimos em apelação é porque justamente, independente do rol de suspeição de jurados aqui, um dos jurados era amigo pessoal da vítima. Tá? Bom, o caso já acabou, então eu posso comentar o que houve no Conselho de Sentença. Foi 4-3.
4-3. O que isso demonstra? Ou a gente gosta de entender dessa forma? Se não houvesse aquele jurado, poderia ter sido 4-3 para absolvição e não para condenação, como foi. Tá? Legal? Bacana. Pessoal, prescrição. Se o delito está prescrito, é claro que deve ser objeto, em primeiro lugar, de arguição no plenário, embargos auriculares ou embargos na ata, conste na ata, peça para constar na ata, para exaurir o ato da defesa, a atividade defensiva, a atividade e o exercício do direito do réu, tá? Para quê? Para embasar, repito, volto, na parte anterior da aula, para embasar o que? Os embargos de declaração, impedir nos embargos o juízo de retratação direto. Ok, não teve, legal. Apelação, Tribunal TRF. Prescrição em preliminar, pessoal. Em preliminar. É óbvio que, havendo a prescrição, coloque-se em preliminar. E, no mérito, exponha, além da própria prescrição, indiretamente relacionada ao contexto e o cotejo fático, analítico e processual, o porquê da prescrição também. Repete mesmo, tá? Mas é importante demonstrar a prescrição em preliminar e mesmo assim arguir tese de mérito, tá bom? Legal? Outras nulidades, mérito próprio, erro em dosimetria da pena, que foi o que causou a prescrição, se a pena for mais alta ou mais baixa. Pode ter também uma outra preliminar e erro de dosimetria da pena, que também dá nulidade. E sendo esta acatada, diretamente deve ser aplicada a prescrição. E aí cabe à defesa, sim, cabe à defesa fazer o cálculo. Tá bom, pessoal? Fazer o cálculo da pena. Uma vez acatada, então, a preliminar de erro na dosimetria da pena, aplica-se a prescrição. Pessoal, olha lá, mas professor, você falou que a dosimetria da pena, ela é matéria de ordem pública e não prescreve, pode ser arguída a qualquer tempo, até em habeas corpus substitutivo. E a prescrição? Também. Olha que legal, pessoal, olha que bacana. Não arguída a prescrição a tempo, ainda que em apelação, ainda que em recurso especial e ainda que em recurso extraordinário. Não arguída a prescrição. E se ela ocorreu no meio dos recursos, etc., e aí estamos falando, obviamente, da prescrição com base na pena em concreto e não na pena em abstrato, ou qualquer uma delas, e etc. Retroativa ou não, não importa. Mas, pessoal, prescrição oriunda de erro na dosimetria da pena, matéria de ordem pública a qualquer tempo. Mas, professor, a dosimetria da pena foi aplicada certinha e está prescrita. Também é matéria de ordem pública? É matéria de ordem pública. Por quê? Porque é direito subjetivo do réu. Tá bem? Tá bem? O réu tem direito a ter a lei aplicada e a Constituição, principalmente, aplicada a ele, de forma correta, rígida. Tá bom? Legal, pessoal. Aqui tem um E+, que eu estou circulando aqui, eu já tinha deixado escrito, E+. Quando eu digo mais, é de mais teses, tá? Aqui temos apenas exemplos, mas temos aqui um rol enorme. Legal? Bacana. Pessoal, além dessas que a gente falou, que eu já falei antecipadamente, está escrito aqui, vai no slide para vocês. Legal. Tem o artigo 69, que pode embasar. Temos as teses, além das teses objetos, que foram objetos de estudo desta aula, temos as identificadas no artigo 69. E eu grifei aqui a competência justamente porque eu falei já, até acabei me antecipando, sobre a incompetência do juízo que realizou o plenário do júri e que demonstradamente, pela incompetência, causou prejuízo à defesa.
tá bom? Casos de cidades e municípios muito pequenininhos, onde todo mundo se conhece. É um caso clássico de pedido de desaforamento que gera incompetência, tá bom? Não deu? Nulidade. Demonstrado prejuízo? Nulidade, tá bom? Bacana, pessoal, bacana. Outro exemplo de nulidade, pessoal. Artigo 448, aqui é muito importante, que também citei de um caso prático, que está no rol. Quem não pode servir o conselho de sentença? Marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmão e cunhados durante o cunhadio. Eu brinquei, tá, pessoal, do cunhado. Foi brincadeira, tá? Foi só para chamar a atenção de vocês, para quem tivesse com sono, tá? Tio e sobrinho, padrasto e madrasta ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar, obviamente. Entra como equiparação ao inciso 1º. Parágrafo 2º. Aplica-se aos jurados disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Lembra, pessoal, que eu falei em outra aula que o conselho de sentença, uma vez formado por pessoas leigas, elas estão ali exercendo função, não é cargo, é função pública. Portanto, estão sujeitas às penalidades de funcionários públicos. E como são os juízes, de fato, da causa, o juiz presidente do Tribunal do Júri é quem dá a dosimetria da pena e etc. Agora, juiz da causa, quem diz se é culpado, é inocente, absolve ou absolve, aplica qualificador ou não aplica, são os juízes do Conselho de Sentença. Portanto, aplica-se aos jurados, os juízes do Conselho de Sentença, o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e incompatibilidade. Aplica isso aqui também, não é só crime que eles cometem. A suspeição e incompatibilidade também. Exatamente igual se aplica aos juízes togados, aos juízes singulares, por exemplo. É amigo pessoal da vítima, do réu, ou é amigo pessoal da vítima, também é suspeito. Tá bom? Ah, mas eu já tive acesso a elementos do processo antes. Também é suspeito. Tá bom? E aí, as causas de incompatibilidade são as que já constam no rol dos juízes togados. Tá bem? Pessoal, aqui, vou tomar uma água. Estamos no artigo 449. Obrigado, pessoal. Pessoal, aqui eu já fiz 4, mas eu quero fazer mais 4. Asteriscos. Façam também, por favor, tá? Aí eu repito, tá? Tatuem no cérebro, tatuem na alma, no coração. Fiz mais 4? Vou fazer mais 9. Legal. Não, 9 que eu não gosto. Eu gosto do número 11. 10, 11 asteriscos. Legal. Pessoal, artigo 449. Não poderá servir ou jurado que, olhem que interessante, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independente da causa determinante do julgamento posterior. Pessoal, já foi jurado do mesmo caso? Não pode mais, já está com o juízo de cognição viciado, ponto. Legal? Legal. Inciso 2º, no caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Mesmo raciocínio, a diferença é que o inciso 1º fala da causa do julgamento, causa determinante do julgamento, aqui fala do inciso do concurso de pessoas, e ele já teve participação em outro conselho de sentença com aquele mesmo réu, tá? Se houve concurso de pessoas, isso também não houve, tá? O mesmo réu não pode, ponto, acabou. E no concurso de pessoas, de novo, o raciocínio é o mesmo, porque ele pode ter um pré-julgamento sobre a pessoa e não sobre o fato. Como todo mundo sabe, não há julgamento de pessoas, há julgamento de fatos. Não existe busca de verdade real. Existe busca em julgamento da verdade processual.
Uma coisa está intimamente ligada à outra. Legal? Verdade real está julgando pessoa. Verdade processual está julgando fato. Tá bom, pessoal? Esse é um dos motivos desse inciso. Inciso terceiro. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Sim, ele falou, tá? É muito importante isso na prática. Fica a dica aqui, é muito importante, pessoal. Às vezes tem intervalo, tomar um café, tomar uma água, ir ao banheiro, etc. O jurado não pode conversar, o oficial de justiça fica do lado, é verdade. Mas, pessoal, na prática, o jurado conversa. Ah, tá chovendo, tá calor, será que vai acabar tarde, tal. Esse tipo de conversa anula? Não anula, porque o oficial de justiça está ouvindo e tem fé pública. Porém, se o jurado manifestar prévia disposição para condenar ou absolver o acusado, está nulo. Exemplo de um dos mais clássicos que a gente pode encontrar no dia a dia. A defesa ou a acusação, o crime em si, os fatos são tão... Vamos lembrar aqui um parênteses rápido, a gente está falando de crime contra a vida. É sempre muito triste, não é? Nós estamos sempre trazendo aqui a vida de um ser humano, tá? Muito bem. Não só o que está sendo julgado, mas também tem a vítima. E nós não podemos desprezar a vítima, tá bom? E outro parênteses rápido, tá? Até para a dosimetria da pena não é desprezada a conduta da vítima. O artigo 59 do Código Penal tem lá, entre o que está escrito, que a conduta da vítima deve ser considerada para valoração da dosimetria da pena. Ponto, acabou. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, isso toca o íntimo, o sentimento dos jurados. E quando a gente tem aqui, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado, eu estou dizendo claramente que eu já vi isso em plenário, já vi anular plenário depois de 15 horas de plenário, 2 dias de plenário, alguém chora no plenário, exauriu o sentimento. É óbvio que quem chorou no plenário, e aí claro que entra estratégias das melhores e das mais bem elaboradas e articuladas de acusação ou de defesa, de oratória e retórica, de tocar o sentimento do jurado. Exauriu a percepção fática, a percepção lógica, a percepção de culpabilidade. O choro exaure percepção de gravidade, de culpabilidade, de lesividade, de tudo que a gente possa imaginar. O choro exaure a intenção e a objetiva manifestação de punibilidade em relação ao réu, quando o jurado chora. Tá bom? Bacana. Vamos para o próximo slide, pessoal. Os debates. Pessoal, durante os debates, artigo 478 e 479. Vamos lá. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Aqui importante, anotem esses artigos, pessoal, por favor. Não pode fazer referência à decisão de pronúncia, decisão ou decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas, como um argumento de autoridade, ou seja, de afirmação de que o réu é ruim, que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ou seja, nem a defesa nem a acusação pode. Por quê? Porque a gente está reportando o juízo de cognição dos juízes mesmo da causa ao juízo de cognição feito pelo juiz togado. Não pode. Foi em fase diferente, tá? Ah, mas ele está algemado lá, por quê? Tem vários motivos, a gente pede para tirar a algema, pede. Não, a periculosidade, só tem 2 policiais, isso e aquilo. Adianta bater boca com isso? Pessoal, todo respeito, não adianta. O que adianta fazer? Pedir. Isso adianta para constar na ata, para lá na frente falar que foi nulo, por quê? Porque o jurado, vendo o réu algemado, preso, tal, já tem na ideia dele, pelo que ele vê na televisão, todo dia, que se está algemado é culpado. Não é verdade, é óbvio. Eu, por exemplo, mando a família levar, peço para a família levar uma roupa social, uma roupa mais bonita, uma roupa mais adequada, sem ser a roupa do presídio. O chinelo, ou às vezes descalço.
E o que a gente faz? Pede antecipadamente, dica prática, peticionar antecipadamente pedindo para o juízo a troca de roupas, tá bom? Legal, pessoal. Isso interfere direto, tá? Interfere diretamente, melhor dizendo, na convicção dos jurados. Legal. Inciso segundo, durante os debates, suspende a nulidade, não pode também fazer referência ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Pessoal, o réu tem direito de ficar em silêncio? Tem. Tem, ponto, acabou. Não teve interrogatório por falta do requerimento. Legal. Pode também? Bacana, só que não pode fazer referência a isso para quem compõe o conselho de sentença. Por quê? Quem cala consente. Isso é o dito popular mais baixo e raso que pode existir. Não. Quem cala não consente com nada. Quem cala, cala. Ponto, acabou. Tá? Quem consente, consente expressamente. É isso. Tá bom? Legal, bacana. Agora, fazer uma referência dessa ao conselho de sentença gera nulidade direta. Excelência, conste na ata, por favor, que o Ministério Público falou isso. Estou pedindo a nulidade e a dissolução do conselho de sentença imediatamente. Peçam para dissolver o conselho de sentença e constar em ata que, pela nulidade arguída, gerada, provada, está pedindo a dissolução do conselho de sentença pela nulidade, tá bom? Não dissolveu, anula no tribunal, tá bom? Legal. Artigo 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência a outra parte. Pessoal, tem lá, comentei anteriormente, tem sim que juntar com 3 dias de antecedência. Às vezes não é acatado. Excelência, conste, por favor, na ata, no termo do julgamento, por favor, pleiteie no tribunal a nulidade. Por quê? Porque nós não tivemos tempo, nem a acusação nem a defesa, de ler e de se preparar tecnicamente, com teses, com homenagem e fazendo valer o princípio da ampla defesa e do contraditório, com todo o contexto probatório. Novamente, viola o que aqui diretamente? A busca da verdade processual, direito à ampla defesa e ao contraditório. Tá bom, pessoal? Tá bom, legal. Parágrafo único. Compreende na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Pessoal, aqui é bem autoexplicativo, mas é o seguinte: saiu em todos os canais de televisão, em todos os jornais, etc. Claro que o apresentador às vezes é apelativo, o outro nem tanto, isso não importa. Para nós agora, nesse momento, não importa. Mas no júri importa, porque se é um apresentador, a maioria são, né? Os canais de divulgação de notícia são apelativos, já criminalizam, já falam que é culpado. A gente está cansado de ver isso na televisão. Não pode ser usado isso em nenhum tipo de situação, em nenhum tipo de veículo e por nenhum tipo de veículo de comunicação. Tá bom? Novamente, sob pena de nulidade. Foi usado, foi falado, mencionado, tanto que saiu no canal tal, que ele é culpado. Excelência, por favor, conste na ata, embargo de declaração pedindo a anulação do plenário, já peça a dissolução do conselho de sentença, imediatamente, também pedindo para constar na ata, não havendo apelação, nulidade. Tá bom, pessoal? Legal. Pessoal, me despeço até daqui a pouquinho para a segunda parte da aula.